Bom dia, colegas. Meu nome é Ana Paula, eu sou petropolitana, eu sempre frequentei aqui a Igreja do Rosário, embora não fosse a minha paróquia, e para mim foi muita alegria que eu fui convidada para vir falar para vocês sobre a nossa pesquisa, né? A gente sabe que Petrópolis ela precisa resgatar parte da sua história, porque a gente conta a partir de 1843. Então a gente precisa ter um olhar para o que veio antes dessa data. 1843 foi o marco fundador da Petrópolis como colônia, mas a gente vai ter ainda outras histórias anteriores. E a Igreja do Rosário se insere nesse ambiente. Eu vou chamar o Gabriel também para trabalhar aqui conosco. E queria começar pedindo a vocês para fazer uma pequena dinâmica. Eu vou distribuir um papel e gostaria que vocês amassassem esse papel até virar uma bolinha. Só que eu fiquei sem. Gruda, Né? A gente pode amassar o papel até ele se transformar numa bolinha. E aí depois a gente vai pegar e vai abrir esse papel de novo. Alisa aí o máximo que vocês puderem. Muito bem, como é que ficou o papel de vocês? O meu, assim, não voltou o original, não. Eu consegui até abrir, não rasguei, mas ele não ficou como era antes, né? Isso demonstra que tudo que a gente faz deixa marcas, né? São marcas que cada professor imprime nos seus alunos. Uma pessoa nunca vai ser a mesma pessoa depois que passa um ano conosco convivendo. Então é nossa responsabilidade trazer para essas crianças, né, conhecimento, sociabilidade e também saber que ela possa conhecer a sua história. Como disse o padre anteriormente, quem não conhece a sua história, como é que pode ter futuro? Então a gente precisa resgatar algumas coisas do passado para que a gente possa ter continuidade. E aí quando a gente vai falar sobre a Igreja do Rosário, sobre o passado do Brasil, né? Sobre a herança dos africanos e afrodescendentes na nossa sociedade brasileira e petropolitana também, o que vem para a gente na mente? Escravidão. Mas escravidão, para a gente falar para crianças, né, é um tema muito pesado. Então a gente tem que começar falando do quê? Daquilo que faz bem, daquilo que traz, né, aquela alegria, orgulho interior. E uma dessas histórias é o quê? É a Igreja do Rosário, que começou como uma capela construída por escravos, né? Escravizados, né, que a gente fala hoje, porque a gente sabe que ninguém nasce escravo. Então, os escravizados e aqueles que foram alforriados, eles tinham uma comunidade na cidade de Petrópolis. Mas antes da gente começar a Capela do Rosário, vamos falar um pouquinho antes do que era Petrópolis. Petrópolis, ela nasce a partir do momento em que é necessário um novo caminho, que a gente chama, né, de caminho novo na história, para poder alcançar as minas no estado que hoje a gente chama de Minas Gerais. Então, para esse caminho, né, existe um caminho que a gente chamava de caminho velho, que ia por Paraty, seguia por São Paulo, até atingir Minas. Mas esse caminho ficava aberto para ladrões, corsários, e muito desse ouro, ele era desviado, não chegava até Portugal. Então, o que a coroa portuguesa fez? Ele pede para abrir um caminho novo, e esse caminho ele vai ser aberto pelo filho do bandeirante Fernão Dias. Porém, ele não teve condições de continuar esse caminho. E aí, depois, Bernardo Proença vem fazer o término dessa construção, e ele ganha uma sesmaria chamada Tamarati, que hoje a gente chama de Itamaraty, né? Mas correspondia a essa sesmaria de Tamarati como um presente pelo feito dele de ter diminuído a viagem até as minas, tornando o caminho mais seguro. E ao longo desse caminho, como passavam tropeiros, passavam viajantes, né? Houve a necessidade de você fazer
diversos pousos, estalagens, lugar para se comer, rancho para você ficar lá, a tropa. Numa dessas fazendas do caminho, existia a fazenda do Padre Correia, que fica em Correios, e por isso a gente tem o nome de Correios no distrito, né, no bairro. Então, nessa fazenda, as pessoas encontravam alimento, encontravam a estalagem, podiam trocar ferradura das tropas, porque era necessário, era o que se precisava naquela época. E Dom Pedro, quando ele estava fazendo as suas viagens pelo interior do Brasil, para poder juntar pessoas para proclamar a independência, ele ficou na fazenda do Padre Correia e ficou extasiado com o clima, com a exuberância do local. O Padre Correia cuidava muito bem da estalagem, tinha diversas plantações, e ele resolve comprar a fazenda. Depois, quando ele já era imperador, ele tenta comprar da irmã do Padre Correia, mas ela se recusa a vender e oferece, tem um vizinho que está vendendo, a fazenda do Córrego Seco. Ele compra a fazenda do Córrego Seco, troca o nome dela para a Fazenda da Concórdia e pensa em construir aqui um palácio de veraneio. Mas, por questões políticas, acabou abdicando, retornou a Portugal, deixou seu filho aqui no Brasil como futuro imperador. Dom Pedro II herda essas terras e, quando ele tem 18 anos, ele resolve construir o palácio com a ajuda do Paulo Barbosa e com o Major Queller, que ele já trabalhava aqui nessa região, fazendo reparos nas estradas que levavam a Petrópolis e a outros locais. E com isso, então, nasce a povoação Palácio de Petrópolis. Bom, e aí, como a gente insere essa questão, né, da capela e depois Igreja do Rosário? Já no final do século XIX, a população negra de Petrópolis tinha a sua padroeira num nicho da matriz de Petrópolis, ainda não era a catedral. Mas eles queriam um local próprio para poder fazer a sua celebração católica em homenagem à padroeira. Então, eles começam a organizar festas para angariar fundos e tentar conseguir fazer essa construção. Existe um senador aposentado que morava em Petrópolis, Joaquim Firmino Pereira Jorge, e ele resolve doar um terreno. A esposa dele era também dama de companhia, a gente chama de açafata, da princesa Isabel. Os dois fazem a doação desse terreno, onde hoje está a igreja, né? E junto com a devoção começa a angariar mais recursos. Os católicos, né, da devoção de Nossa Senhora do Rosário, não era irmandade, chama devoção mesmo. A gente tem até a ata de criação da associação, depois vocês vão poder ver isso no site, né? E além dos princípios católicos de que toda irmandade católica tem, eles tinham um que era ministrar aulas públicas para a população negra. Então veja que o ideal da educação está lá antes da construção da capela, né? O padre Luiz falou, a gente está completando agora 140 anos da inauguração da capela original. E eles já pensavam na educação da população. E aí são realizadas festas, homenagens. A família imperial muitas vezes participava dessas festas. Na inauguração, por exemplo, o próprio imperador permitiu que o coro e a orquestra do Palácio Imperial viesse tocar na festa, eles participaram depois. E as imagens de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário foram trazidas em andores, numa procissão pública da antiga matriz, que ficava ali por volta de onde hoje é o Palácio Amarelo, na Praça da Águia, até aqui a Capela do Rosário. Com o tempo, né, houve a abolição, foram saindo muitas pessoas, e aí a capela precisou de ter novas lideranças. Então, a devoção original ela passa a ser uma confraria e continua trabalhando e organizando a vida católica aqui no centro da cidade. Quando chega na década de 40 para 50, a capela já está muito pequena e também ficou muito deteriorada por todo esse tempo. Necessitava de reparos.
E o bispo, à época, Petrópolis tinha acabado de ser criada como diocese, se não me engano, 1948, padre. 46 foi criada oficialmente, 48 foi 24. Isso. Então, em 1948, o primeiro bispo incumbe Dom Monsenhor Gentil para que possa fazer a obra da capela. Mas estava tão ruim e Petrópolis crescia tanto que precisava demolir e construir um novo templo. E a gente já sabe, vocês todos conhecem, qual foi o empenho de Monsenhor Gentil para poder fazer a construção dessa igreja magnífica que a gente vê hoje, né? Começou a obra em 1953, com o lançamento da pedra fundamental, e vai até 1978, quando é finalmente inaugurada a igreja. E não para por aí, né? Todo o pároco que teve depois da igreja, inclusive agora Frei Luiz, sempre embelezando e sempre melhorando, aumentando o que a gente pode fazer aqui na igreja. A gente tem as belas pinturas que foram feitas agora em 2020 e que a gente até no site vai falar um pouco dessa simbologia que está lá, porque muita gente não conhece, olha, mas não sabe as simbologias que tem ali. Então no site a gente também vai explicar sobre isso. Depois dessa parte que eu coloquei para vocês na oficina, que fala sobre a igreja, tem algumas atividades. Essa apostila que vocês estão recebendo vai ficar de forma virtual no site e qualquer pessoa vai poder acessar. Vocês também vão poder multiplicar, né, essas informações, passar para as crianças, e é uma maneira da gente fazer com que a comunidade negra de Petrópolis possa se sentir representada, inserida e orgulhar da sua história quando ela verificar tudo isso que aconteceu desde lá do final do século XIX. Vou passar aqui então para o Gabriel, para ele poder falar um pouco para vocês sobre a questão da BNCC e como ela se insere esse trabalho na educação. Bom dia para vocês. Meu nome é Gabriel, sou professor da rede pública e da rede privada, tenho turma do 6º ano até o ensino médio, até o 3º ano do ensino médio, e trabalho também com a graduação nas disciplinas de patrimônio cultural, através do CEDERJ. O objetivo da gente estar aqui hoje é um objetivo muito claro. Essa pesquisa foi feita, tudo foi feito, pensando que é um projeto vinculado unicamente a essa igreja, que tem uma história bem peculiar dentro de um município, digamos assim, onde a gente tem uma história muito do Império, né, e dos protagonistas do Império, e para divulgar essa história e trazer informação também. Você pode ter um pouco de informação, mas a gente está tentando trazer isso detalhadamente, organizadamente, trazer propostas para vocês inserirem isso dentro da escola. Só que antes da gente falar, eu queria só perguntar brevemente, tá? Eu sei que a gente não gosta de falar muito, mas perguntar brevemente só o nome de vocês e com que trabalha, né? Se é fundamental, se é educação infantil. Eu vou passar porque o microfone está na minha mão, tá? Professora Valéria, sou a gestora da escola. Professora Andréia, eu sou a diretora adjunta da escola. Professora Flávia, do Ensino Fundamental 1. Professora Fernanda, Ensino Fundamental 1. Professora Aline, 1º ano. Paz Luiz, pároco da paróquia. Professora Camila, Ensino Fundamental 1. Professora Bruna, Educação Infantil. Professora Simone, 5º ano, fundamental. Professora Eliane, orientadora escolar. Professora Simone, 4º ano, ensino fundamental. Professora Ludmila, Ensino Fundamental 1. Então, a gente tem aqui, né, ela tinha falado, né, que aqui a escola é só de Fundamental 1 e de Educação Infantil, mas tanto Fundamental 1 quanto Educação Infantil, vocês já devem ter ouvido falar da BNCC, de toda a legislação e da cobrança atual que existe de todos os municípios e estados com relação à efetivação disso, né? Não sei se aqui como foi posto isso em prática, já burocraticamente falando, né? Mas a gente tem ao longo desse tempo agora uma inserção disso, né, dentro das escolas. E qual o objetivo de fazer isso? A gente tem uma lei que começou lá com a Constituição, depois veio a lei, a LDB mais específica para a educação, e ela foi aprimorada pela LDB, pela BNCC. Todo esse arcabouço aí que foi criado, né, que é cronologicamente, ele agora está trazendo para a gente uma cobrança.
E essa cobrança traz a gente refletir enquanto escola e o nosso papel. Só que tem muita coisa que eles cobram a gente que a gente não tem como fazer. Porque tem coisa que a gente não tem informação, que a gente não tem de onde coletar, que a gente não tem. Eu não tenho como fazer uma pesquisa histórica sobre todo... Tipo, não é minha função. A minha função é dar aula para o 4º ano, para o 1º ano. Se eu não tenho esse material, como é que eu vou fazer? Então esse projeto que está aqui, ele foi criado muito pensando nas pessoas que estão aqui dentro. Então vocês vão ver que essa cartilha, né? Vocês têm receberam um materialzinho. Essa cartilhazinha, né? Ela fala um pouquinho, né? Ela traz para vocês um pouquinho da questão da história, porque é óbvio que a gente não acha que a Ana Paula contando aqui para vocês essas informações todas, né? Vocês conseguiram gravar todos aqueles nomes, todas aquelas datas, aqueles séculos, e a gente nem quer isso. A gente quer que o aluno entenda o contexto da criação da igreja, a gente quer que o aluno entenda que a igreja é um patrimônio, que ele deve entender a escola dele estar dentro de... Por que a escola dele está inserida dentro de uma igreja? Qual era o contexto em que antigamente, que no caso aconteceu aqui em Petrópolis mais de uma vez, né, se construíram escolas, né, dentro da igreja? Por que isso aconteceu? E aí a gente conseguia entender o contexto daquilo ali e porque o nome já leva lá, Rosário Negro. Eu não sei, de repente vocês já sabiam, mas também não conheço, não sei se vocês já sabiam essa questão do protagonismo negro aqui dentro da comunidade. Então a ideia é trazer contexto, uma forma de vocês terem acesso à informação, uma forma de vocês conseguirem consultar, uma forma de vocês conseguirem pensar como trabalhar isso em sala de aula. E aí a gente pensou um pouquinho para além, né? Tem algumas atividades aqui até prontas, propostas para vocês. São coisas bem simples, mas são atividades propostas. Tem, por exemplo, para o 4º ano, para o 1º ano, é caça-palavra. São atividades que a gente sabe que são mais viáveis, né? Tem atividades com imagem. A gente sabe de todas as dificuldades que a gente vivencia, né, dentro de uma escola, de uma rede pública, né, normalmente, às vezes com questão de xerox, etc. e tal. Mas a ideia de trazer isso aqui é trazer propostas para a gente trabalhar. Por quê? A gente tem uma BNCC que está aí batendo a porta, se vocês ainda não estão sendo cobrados na efetivação dela. Vocês estão sendo já... Eu acredito que vocês até 2020 tenham feito a discussão, né, para fazer a... Nós já trabalhamos até essa questão da Igreja do Rosário, que eu mandei para a Ana Paula os vídeos que foram produzidos pela professora Simone, e esses vídeos já relatam a história da nossa escola, já desde lá quando os escravos vieram. Então foi feito um trabalho já naquela Semana da Consciência Negra, né? Cada professora desenvolveu o seu, a educação infantil do turno da manhã da professora Bruna desenvolveu bastante esse trabalho, ficou assim um trabalho bem legal da escola, né? E nós já temos essa apresentação do Monsenhor Gentil, logo no início do ano, ele já entra como parte institucional da nossa escola, para que eles conheçam o trabalho do Monsenhor Gentil e o porquê deu o nome. E aí foi acrescentado essa outra parte, que é a origem da nossa igreja, né? Então, isso ano passado nós já trouxemos um pouquinho para dentro da nossa escola. E a ideia é dar instrumentos para tentar efetivar isso. Essa discussão já está vindo, né? Por quê? O aluno, eu falar o cara, o aluno, ele tem que entender que ele faz parte de uma cidade, o contexto que ele está inserido. E muitas vezes a gente tem uma geração que é criada com distância, por causa das redes sociais, do celular, ela é criada com distanciamento total do ambiente que ela está. O cara sabe o que está acontecendo no mundo, já viu tudo quanto é vídeo do TikTok, mas ele às vezes nunca reparou que ele tem uma igreja, sei lá, bicentenária na porta da casa dele, que ele está inserido dentro de uma cidade imperial. Talvez são coisas que para a gente é óbvio, mas talvez ele nunca tenha percebido isso, porque ele leu o texto, ele de repente gravou uma frase para falar num vídeo, mas ele não absorveu aquilo. Então a ideia da BNCC, ela trouxe que a gente tem que ensinar habilidade, né? Tirou um pouco daquela ideia do conteúdo. Mas o conteúdo tem que existir. Sim, o conteúdo vai existir. Mas por que não pensar o Brasil Império? Não só as leis que o Dom Pedro fez lá, mas pensar o Brasil Império como um todo. Pensando a questão das comunidades, dos atores sociais que estavam envolvidos, todos os grupos.
a gente não tem só que estudar as leis, aqueles fatos demarcados, foi criada a lei tal, não sei. A gente tem que pensar a comunidade que está inserida e entender que estudar essa história local e valorizar o patrimônio, fazer o que o cara pertence aqui, fazer o cara se sentir, não, essa escola é pública, essa escola é minha. Não, eu vou cuidar dela porque eu quero que ela... Eu não quero que, sei lá, que essa imagem aqui quebre. Mas para ele fazer isso, a gente tem que diminuir esse distanciamento. E é difícil. Ainda mais nesse momento agora que a gente tem. Não dá para competir com o celular, né, que a gente fala. Né? Aí a gente tenta... Vocês talvez no primeiro segmento não tenham muito esse problema, né? A gente... Eu acredito que não, né? Quinto ano, talvez, né? Porque não é permitido. Mas a gente tem alguns problemas muito grandes, né, no Fundamental 2 e no médio, com relação a não permitir, que acaba muitas vezes, mesmo você proibindo, tem pais que fazem não sei o quê, que dizem que meu filho tem que ir, que não sei o quê. Fica um embate social ali e o celular está tirando esse foco. Então, assim, vamos pensar agora em legislação. Falei a primeira questão do sentido do projeto, pensar em legislação. Desde a Constituição de 1988, que é uma Constituição democrática, mas é uma Constituição recente, se a gente comparar com outros países, essa Constituição já prevê uma educação pública gratuita e de qualidade, digamos assim. Quando vem a LDB, que demorou alguns anos para vir, lá em 1996, ela vai traçar algumas diretrizes para isso. Ela vai dizer, por exemplo, que o município de Petrópolis vai ficar responsável pelas escolas municipais, como todos os municípios, pelas escolas de fundamental, né? E educação infantil. Que o Estado vai ser responsável pelas escolas de ensino médio. Que o governo federal, digamos assim, vai ser responsável pelas escolas de ensino superior, né, pelas universidades, e vai interferir caso algum município ou algum estado não tenha condições de manter toda a educação, já que a educação é para todos. Se o município é muito pobre, tem uma população muito grande e não consegue manter, o governo federal ou o estado podem intervir. Qual é a grande intenção? A grande intenção que a gente está fazendo aí nesse projeto, digamos assim, é tentar mostrar para vocês que a BNCC está ali, ela propôs uma coisa que está totalmente vinculada à LDB, não é uma coisa nova, que veio do nada, não sei o quê. Ela trouxe para a gente que o quê? A gente tem que pensar habilidades. Eu quero que o meu aluno saia daqui e entenda que ele é uma pessoa dentro de uma sociedade, que ele tem que se comportar enquanto... Né? Porque muitas vezes a gente tem isso, né? O cara agora está fechado na redoma do celular, ele não consegue nem entender que, tipo assim, tem ambiente para determinada coisa, tem ambiente para outra coisa. Não tem mais essa separação, assim. Aí vocês falam, eu não sei se é o caso aqui, mas eu vejo muito nas turmas de quinto ano da escola que eu trabalho, né? Uma dificuldade muito grande, porque tem muito... não é minha função educar. O cara tem que ser educado dentro de casa. Sim, os pais têm uma responsabilidade fundamental. Só que nos dias atuais, a gente tem que trazer também esses pais para dentro da escola. E é outra dificuldade. Porque às vezes você não consegue nem se comunicar com eles. Às vezes tem um problema sério e você não consegue nem que a pessoa te responda. Você não consegue que a pessoa, às vezes, apareça na escola para fazer uma coisa séria. Então, assim, são muitos desafios, né? E aí, a LDB, quando ela definiu esses princípios e fins da educação nacional, ela foi modificada. O que significa isso? Ela definiu isso, mas ela ainda está em vigor. Mas como é uma lei muito grande, ela tinha alguns artigos. Ela foi feita em 96. E aí teve duas mudanças antes da BNCC que foram cruciais aí para isso que a gente está fazendo hoje aqui também. E uma delas, inclusive, completa aí hoje, né, 20 anos, que foi a Lei 10.639 de 2023, que nada mais ela não é uma lei solta. Ela é uma lei que foi criada para mudar um pedacinho da LDB. Então ela pegou um artigo da LDB e mudou. E falou lá que tinha uma coisa que eles tinham ignorado, que era a questão que... Alguém sabe da Lei 10.639 de 2003? Não. Tô brincando. Mas a gente ouve o tempo inteiro. A gente fala que não sabe pelo número. A gente ouve o tempo inteiro. Que foi a lei que inseriu a obrigatoriedade de estudar o quê? A cultura afro-brasileira, né? E a questão dos negros, né? A história do negro, né, no Brasil. E quando essa lei veio, ela mudou por quê? Porque o nosso livro didático não contava isso. E aí, esses últimos livros, você pegou lá, tem história, Império do Mali,
nunca estudei sobre isso. Vieram coisas que a gente não conhecia, mas por que veio aquilo? Porque eles passaram a ser obrigados para entrar, a lei é nova, a lei inclui, ela tem um tempo para aplicabilidade. A partir de agora, só podia entrar na licitação os livros que contemplassem aquilo ali. E essa lei foi ampliada em 2008 ainda, contando com a história dos indígenas também. Então a LDB, ela teve essas duas alterações aí, que mudaram um pouco essa forma de pensar na escola. Mas até isso chegar na sala de aula é muito difícil. Porque a gente não consegue o tempo inteiro estar se atualizando, por mais que a gente esteja o tempo inteiro fazendo formação, a gente não consegue acompanhar. A gente trabalha demais, a gente tem uma carga horária muito pesada, uma rotina muito corrida, né? Muitas mudanças, né, que a gente tem que atender. E aí acaba que a gente, nesse projeto, a gente quer trazer isso para tentar trazer o material para vocês, tentar facilitar um pouco essa busca. Eu vi que ela falou que vocês já chegaram a fazer uma pesquisa enquanto escola. Pô, mas olha que legal, vocês estão dentro da igreja, vai ter agora um site, né, vinculado à paróquia, né, vai ter um portal na internet também, com esse acervo online. Você pode pedir, de repente, você pode acessar aquilo ali, ver os documentos digitalizados, ver o mapa. Você fala do Monsenhor Gentil, né, vai ter documentos lá, né, vinculados a ele. Vai ter documentos vinculados a esses atores sociais que talvez o cara olhando aquilo ali aproxime ele mais. Então a ideia é de dar sentido para isso. Voltando, nessa cartilha também a gente botou as habilidades da BNCC e tem os códigozinhos. Vocês do primeiro segmento, né, vocês trabalham com, eu não sei se é que vocês dividem aqui. Agora nós vamos trabalhar, vai ser dividido. Eles inseriram na rede, estão inserindo os corregentes. Então o professor regente fica com língua portuguesa, ciências e matemática. E a corregente, como a Flávia, pega essa outra parte. História, geografia, ensino religioso, artes, Então, HGTP, que é assim, então ficou dividido assim. E temos a educação física. Então, aqui no município, eles já estão implantando esse ano, está sendo implantado agora. A educação física para todo o primeiro segmento, eles vão ter 2 tempos de aula, né? Então, é mais ou menos assim, já está sendo implantado aqui essa movimentação. Vocês, na educação física, assim, comparando com os outros 2 municípios que eu trabalho, que já tentaram várias vezes, eu trabalho em Angra dos Reis e em Patins. Angra dos Reis, por exemplo, teria profissionais para atender a coisa e não se conseguiu implementar, cada hora é uma confusão diferente. O quantitativo de profissionais da educação física ainda estão insuficientes, né? E eles estão abrindo outras maneiras desses profissionais chegarem dentro da escola. E aí, por que isso é importante? Você vai falar, mas o que a educação física tem a ver? Tem a ver que tem uma lei chamada de 1/3 de planejamento, né? Que vocês aqui já têm 1/3? Então, essa implantação está sendo agora. Está sendo agora. E esse 1/3 de planejamento é muito importante. Porque quando eu pego um professor do primeiro segmento, que normalmente para sobreviver, a gente faz, eu sou professor também tem que trabalhar. A gente trabalha 2 turnos, a gente não consegue ainda se ater a fazer uma pesquisa. Então, quando a gente tem uma coisa organizada para a gente trabalhar, a gente dá muito bem. E 1/3 é muito importante para a gente ter o direito, é nosso direito o planejamento. E aí, aqui, a gente botou as habilidades. Por que eu botei as habilidades com os códigos? Porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com história. Então, eu já decorei praticamente os códigos, eu tenho uma disciplina só. Mas a professora do primeiro segmento, ela trabalha com, no caso, vocês dividiram agora, mas trabalha com português, matemática e ciências. Você tem código, habilidade da BNCC de uma, de outra, ainda querem que você trabalhe essas habilidades juntas. Você acostumou a fazer isso de forma separada, porque você aprendeu dessa forma separada. Como é que a gente faz isso? A gente, primeiro, é pensar que não é tão bicho de 7 cabeças como era. A gente botou as habilidades e os códigos do lado aqui, inclusive para facilitar, porque se você pega e usa uma atividade dessa que está proposta aqui no seu diário, na sua aula, você já tem um código da habilidade aqui vinculado a ela. Gabriel, as habilidades, elas estão nos objetivos, é porque estão procurando na apostila? Sim, porque eu fui passando. Aí nos aqui. objetivos específicos tem lá os códigos correspondentes. Aqui, isso. Obrigado, mano. Aquela que estava nessa parte da formatação. A gente tem aqui, ó, habilidade, ensino fundamental, aí o ano, né? AR, né, que é de arte, né? E 25. Caraca, são muitas habilidades, não dá para decorar. Mas você já tem ela aqui escrita, ou seja, essas atividades aqui já estão com a habilidade do lado. É uma questão muito burocrática, né?
mas é uma questão que a gente sabe que no nosso dia a dia facilita. Então, essas são as sugestões de atividades aí. A gente tem separadas por ano, né? No caso que a Ana Paula fez esse trabalho de pesquisa, muito bem feito, né? Então ela trouxe, assim, a questão do quebra-cabeça e ela trouxe as palavras cruzadas, né? Aí tem até o gabarito aqui atrás, né? Porque às vezes a gente pega, né, e não tem o gabarito, aí fica alguma coisa que a gente fica perdido lá depois na hora para conseguir acertar. E aqui tem uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Tem duas imagens, né? Que são para colorir, né? Essa imagem da capela e essa imagem da igreja, né? E a gente sabe que os alunos são, até os mais velhos também, eles são muito visuais nos dias de hoje, né? E eles têm uma questão, a gente já tem a questão da dificuldade, né, da leitura e tal, a questão da pandemia ter piorado um pouco isso, mas o recurso visual, ele já chama uma atenção. Então, o trabalhar essa imagem, o trazer essa imagem da diferença, talvez, sei lá, de repente, construir uma maquete em cima baseada nessa igreja antiga, seja uma coisa que chame muita atenção. Mas por que demoliram uma igreja para fazer outra? Qual era o contexto que estava acontecendo na época? Então, assim, são muitas coisas que isso aqui pode trazer para pensar. Mas a ideia é ele entender que a igreja é patrimônio da cidade. Ele, enquanto membro da cidade, ele pode entrar ali. Eu não sei se acontece com vocês, mas talvez a entrada da escola, eu achei que era por dentro da igreja. Mas é aqui pela lateral, né? Eu achei que fosse tipo no terreno, mas aqui o terreno é junto à rua. A escola entra pela lateral Mas, por exemplo, eu não sei o caso, mas seria legal que o aluno entendesse tudo o que tem ali, entendeu? Talvez a gente tenha a necessidade de levar esses alunos mais para conhecer o espaço mesmo. Tá? Mas eu acho que aqui faz integração, né, Sim, Vanessa? nós temos as missas, doações que o Padre Luiz participa, nós realizamos as missas, né, de vez em quando. O Padre Luiz vem aqui na escola, está sempre com as crianças aqui, as crianças gostam que o Padre Luiz vem aqui na escola, né, porque ele interage muito bem com eles. Então tem isso, se você ver ali na entrada da escola, nós temos uma parte sobre a história da escola, que tem inclusive a igreja antiga, porque nós temos todos os registros de fotografia da construção da igreja, as fotografias originais. Nós temos uma pasta com tudo isso, né? E aí, quando se fez a homenagem ao Monsenhor Gentil, a Simone já colocou isso nos vídeos. Depois a Ana Paula está com os 2 vídeos, eu vou pedir ela para passar para você ver. Sim. Foram os vídeos que nós sempre, um vídeo, o primeiro, da apresentação do Monsenhor Gentil, que é onde a gente começa a trabalhar a gratidão na escola, das pessoas que estiveram aqui e que fazem a escola que é hoje. Então, ela resgata isso tudo. Nesse primeiro vídeo, há esse resgate da gratidão. É um dos primeiros valores que nós trabalhamos no projeto de virtudes. E ele trabalha o ano inteiro. Esse projeto de virtudes vem da Mitra Diocesana. E a gratidão foi o primeiro valor que nós colocamos para eles conhecerem, saber quem era o Monsenhor Gentil, da onde que surgiu isso tudo, né? E esse é o segundo vídeo, ele também foi produzido pela Simone, no final do ano, para trazer a questão logo na Semana da Consciência Negra. Então, esses 2 vídeos já fazem parte da nossa escola. Então, olha que incrível. Você falou de um projeto. Pode falar, não, eu quero ouvir. Eu acho que casa bem com toda a proposta que você está trazendo, inclusive com fatos, com documentos, porque nós temos um conceito muito forte que eu vou sintetizar só numa frase. Há um passado no meu presente. E essa é uma consciência que a gente procura passar para as nossas crianças, para que eles valorizem realmente esse passado através de toda essa interação, ou com vídeos, ou com alguma atividade, e vai sendo adequada às séries, inclusive esse resgate, né, da cultura negra. A indígena, até confesso que a gente tem pouco material, porque quando você busca hoje, a gente já até teve projeto aqui com até representações das pessoas da tribo. Mas talvez seja a próxima fase, digamos assim, de se pensar essa questão indígena. Uma vez eles vieram aqui, interagiram com as crianças,
trouxeram os artefatos deles, trouxeram aquilo tudo. Foi assim uma coisa bem, sabe, educativa. As crianças gostaram muito daquela interação, né, Simone? Eles dançaram com os índios, a Simone dançou com eles. Foi assim uma coisa muito bonita, um momento muito bonito que ocorreu na escola. Aí depois eles não voltaram a Petrópolis, eles vieram aqui através de um parceiro, o seu Robinho, que já foi ex-aluno da escola e que faz van de transporte escolar. Como eles foram na escola deles, ali no Lápis de Couro, onde a esposa dele atua, ele perguntou se nós não queríamos. E aí nós trouxemos. Foi um momento assim muito legal dentro da escola. Eu vou pedir até desculpa, mas eu acabei pulando também essa parte que está contemplada assim, bem brevemente, porque a gente realmente tem pouco material, né? A respeito dos povos originários, porque nós tínhamos aqui a tribo dos Coroados, só que eles não ficavam aqui bem no centro da cidade, né? Existia o sertão da cidade dos Coroados, que é hoje o bairro do Rio da Cidade. Então, quando se construiu a BR-40, se encontrou muito material arqueológico, ponta de lança, utensílios de barro, várias coisas que demonstravam que ali estava essa povoação, né? Dos povos originários que a gente quase não ouve falar. E é um resgate que a gente também tem que fazer. Tem muito bom material sobre essa passagem, sobre essa vida dos índios aqui na nossa região. Sim. Mais alguém queria contribuir aí? É bom escutar vocês também, porque é uma oficina, gente, não é uma aula. Então, a gente quer ouvir vocês também. Alguém quer dar um depoimento? Um pouquinho dessa atividade que você fez ano passado. Aproveitando um pouco o gancho de vocês, essa apropriação da BNCC em trazer para campo de experiência, muito importante, que cai um pouco no que você está falando, dessa alienação que a gente acha que as pessoas, de uma maneira geral, estão mais na sua célula, não entendem a cidade que está ao seu redor, e entender a identidade está muito além de escrever nome, está muito além de árvore genealógica, é a apropriação já num aspecto mais amplo, né? De você entender a sua comunidade, onde você está inserido. E a gente falar de escravidão para as crianças era uma foto de navio, era alguma coisa tão distante, e a gente hoje senta, vem, volta, num trabalho do herói da minha história, de tantos que vieram aqui, que construíram, que se apropriaram. Inclusive, é uma atividade da educação infantil, né? Está proposta na BNCC, a percepção entre o antigo e o novo, que a gente faz em relação a aparelhos, né, de telefone, de comunicação, de veículos e às vezes até de vestuário, né? E a gente traz também dessa representação da nossa cidade, da nossa capela, como é que eram os indígenas. A gente fez uma visitação na escola, visitamos as primeiras imagens que vieram, que traz esse resgate, e a gente fez esse trabalho aqui na sala de aula explicando tudo isso. Porque hoje em dia não parece. Infelizmente, teve que existir uma lei para explicar, para a gente ter que valorizar uma pessoa igual a nossa, mas que com uma cor de pele diferente, foi tratada de uma forma tão trágica, digamos assim, né? E eu percebo na educação infantil isso, que eles não se enxergam negros, eles não se enxergam pardos. A gente tem até uma discussão que eu briguei com a Valéria, que é do lápis cor de pele, que o meu projeto era para trabalhar consciência negra e eu acabei no lápis cor de pele, porque eu precisei ensinar, trazer para a sala de aula que vinha de casa, eu precisei ensinar os meus alunos em sala de aula, através de inúmeros recursos, de história, de roda, de vídeo, de conversas, que eles são negros e que está tudo bem, e que ser diferente faz parte da nossa sociedade, e entender isso também é primordial para que a gente viva numa sociedade mais igualitária, né? Menos excludente com algumas pessoas. Então a gente começou a atender, trazer esse resgate mesmo da nossa história, né? Porque eles não tinham consciência, nem que aqui existia outra pessoa, não sabia nem que era gentil, né? Isso é um trabalho fundamental que veio da gestão, que, assim, foi uma forma muito bonita das crianças entenderem, porque eles carregam o emblema, entra pela lateral, sabe que tem uma entrada na frente, mas e a história por trás disso? Né? Quanto se lutou para que hoje existisse isso, né? Dessa educação pública, da educação de qualidade para eles. Ó, tô gostando das coisas que eu estou ouvindo.
E eu agradeço muito ao Padre Luiz por ter dado a oportunidade da gente poder falar sobre isso, né? Nesse princípio de fraternidade da Igreja Católica, em que a gente tem a comunhão com todos os irmãos. Então, não existe diferença, né? A diferença foi criada, mas ela não existe. Cabe a nós derrubar esses muros. E vamos falar um pouquinho só dos três para a gente poder fechar e fazer o... Ela falou a questão do projeto Gratidão, e esse projeto Gratidão, de certa forma, você falou, ele engloba aqueles 10 princípios, né, da BNCC, né, das habilidades socioemocionais, porque é um projeto único que acaba contemplando, né, se a gente conseguir fazer um pouquinho de atividade, né, em todas as turmas, ele acaba contemplando, num sentido único, tudo aquilo que quer ser trabalhado, né? Não tem mais aquela rigidez dos conteúdos muito forte. A gente tem as habilidades e pode trabalhar através desses projetos. Quando a Ana falou a questão indígena, né? O indígena, nesse caso, desse projeto especificamente, não era o foco. Não. Então, ela na escrita, ela chegou na pesquisa dela a encontrar algo e ficou bem interessada sobre isso. Mas como não era o foco, como a gente também, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem um destino, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, ela encontrou, tipo assim, é uma dica aí, se alguém quiser continuar essa pesquisa, né? E depois, se quiser também trocar informações, ideias, a gente tá deixa a minha informação disposto. Aí, meu celular, o e-mail, e a gente vai trocando essa base vai ficar disponível, como eles já falaram, né? Na internet, então vocês vão ter muitos materiais que ela usou para escrever aquele texto. Vocês vão ter lá os originais, né? As réplicas, né? As cópias. E aí, ela falou a questão agora também, muito legal, né? Com relação à questão da cor da pele. E aí eu entro numa outra questão. A gente fala muito, né, de escravidão, mas a gente também tem que falar da história do negro livre, né? Não teve só negro escravizado. A gente também tem que falar a história do negro livre, né, aqui no Brasil. E aí, eu queria finalizar assim com vocês falando a questão que a educação, a ideia da educação ela é ser cidadã, ela é formar cidadãos, ela é formar pessoas preparadas para o mundo, preparadas para conviver em sociedade. E para isso é muito importante que a gente pense no patrimônio. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas a ONU lançou uma cartilha que o Brasil sinaliza que está junto, né, nisso, para alcançar 17 objetivos até 2030. Até 2030 o mundo não pode ter mais essa pobreza, gente. Não pode ter mais essa coisa de a gente tem que se preocupar que tem gente passando fome, que tem gente que não tem o que comer com tanto alimento no mundo. A gente não pode mais pensar que a gente não tem uma oferta de uma educação de qualidade para quem quer estudar. A gente tem estrutura para fornecer isso. Por que a gente vai dificultar? Então, assim, a ideia é fazer parcerias, implementações para alcançar isso. E a educação patrimonial é fundamental. Por quê? Porque se a gente consegue, dentro da escola, fazer o cara perceber que ele está inserido num contexto e que a cidade é dele, digamos assim, mas ele tem que aprender a se comportar como cidadão também, a gente vai conseguir muito. Eu sei que é uma utopia muito grande, né? Mas a gente... Então, exatamente. A gente só vai transformar através disso. Ano passado, um dos temas do nosso projeto Virtude, nós fizemos uma casa, colocamos várias frases ali dentro, e o nosso objetivo foi esse. Entender que a escola é uma extensão na casa, que a escola também é parte da casa dele, buscando essa apropriação do espaço que a criança se encontra, né? Não, e é isso que é necessário a gente fazer. Porque quando ele entende, por exemplo, que a escola é dele, ele retorna à escola, por exemplo, ele assume uma função, depois ele retorna. Ele já conhece as pessoas, ele vem aqui falar, não, eu estou trabalhando com isso, com aquilo, que nem você falou, né, do ex-aluno. E é isso que a gente quer. Ou seja, a gente quer fazer a gente fazendo isso, a gente vai gerar essa transformação, é uma ferramenta pedagógica. No final, tudo isso ali vai se juntar e vai gerar essa mudança. Então, a questão é a seguinte, a gente pensar que se a cidade fosse nossa, a gente tem uma perspectiva do patrimônio como se fosse o elemento-chave, né, dessa educação urbana para uma cidade sustentável, que é a última palavra aí para encerrar todo esse discurso. Por que sustentável? Gente, não tem mais como a gente pensar pensar separadamente. A ciência só que pensa sustentabilidade. História só que pensa na questão do negro. A gente tem que pensar tudo inserido. Talvez vocês do primeiro segmento tenham uma facilidade por isso, né? Porque vocês já tiveram experiência,
podem até não estar em sala de aula no momento, mas já tiveram experiência com todas as disciplinas, né? De pegar no primeiro segmento, vocês têm um pensamento mais abrangente. Mas no segundo segmento, a gente acaba tendo um pensamento mais segmentado. A gente tem que pensar nessa sustentabilidade. A gente fez uma oficina de patrimônio hoje. A gente fez uma dinâmica de amassar papel. A gente quer que o seu aluno, não que ele fique amassado, mas que ele fique impactado positivamente pelo seu trabalho. E aí, ele vai mudar. E o estar amassado não significa que é pior do que o estar liso. A gente, ao longo da vida, a gente vai se transformando, a gente vai mudando e a gente vai aprendendo. E por que foi feito com papel cortado? Porque o sentido era passar uma mensagem. Por que eu vou gastar uma folha inteira para cada um? Então, assim, a gente está... são pequenas coisas, mudanças que a gente vai trabalhando no nosso dia a dia. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês, pedir desculpa se a gente se estendeu bastante. Gostei bastante aí que a gente teve a participação, gostei bastante de ouvir os projetos e muito obrigado aí pela atenção de todos. Muito obrigada, gente. Obrigada a você.